Eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo, porque as pessoas têm o hábito de olhar só o quadro, né? E não olhar o quadro atrelado à linha do tempo. Então, vamos lá. No Fórum Econômico de São Petersburgo do ano passado, até então, ninguém falava nisso. Jair Messias Bolsonaro disse que uma nova ordem mundial baseado na liberdade, na prosperidade e na multilateralidade seria criada. Um ano depois, Putin começa a falar a mesma coisa. Xi Jinping começa a falar a mesma coisa. Narendra Modi começa a falar a mesma coisa. E começam a dizer que os BRICS estão trabalhando por essa nova ordem mundial multilateral. Pois bem, Bolsonaro vai falar com Putin. Não, antes disso. Bolsonaro, depois desse pronunciamento no Fórum Econômico de Davos, Bolsonaro vai para a Europa, conversa com Boris Johnson, guarda os nomes aí, conversa com Boris Johnson, conversa com Mário Draghi, conversa com Viktor Orbán e retorna ao Brasil. Algumas semanas... lá na Rússia ele não conversa só com o Putin, ele conversa com o Volodin, que é o presidente da Duma, Câmara Baixa, equivalente à Câmara dos Deputados aqui do Brasil. Volta para o Brasil. Algumas semanas depois, começa a operação militar especial, como a Rússia denomina, na Ucrânia. A Europa começa um pacote de sanções, um atrás do outro, e essas sanções, em vez de prejudicar a Rússia, acaba criando um cenário de fortalecimento para a Rússia e uma debilidade da Europa. Né? Biden chama Bolsonaro para conversar. Uma conversa que nós, aqui no Brasil, a princípio, ficamos temerosos pela questão da Amazônia, que nós achávamos, pelo menos eu achava, que essa questão da Amazônia seria colocada em pauta, e eu estava bastante preocupado com o tom que o Biden iria levar essa questão, e o tom da resposta do Bolsonaro, nós já saberíamos qual seria. Essa conversa, segundo o Bolsonaro, foi uma conversa produtiva, foi uma conversa amena e foi uma conversa que deixou o Bolsonaro até surpreso no tom em que o Biden falou sobre a Amazônia. Verdade. Bolsonaro retorna ao Brasil e Biden, na questão do petróleo, dos combustíveis, Biden começa a adotar uma política semelhante à do Bolsonaro e pedem para que o preço dos combustíveis seja reduzido pelas refinarias. Redução essa que impacta os produtores de combustível, entre eles a família Koch. Vai vendo. Os barões do petróleo. Os barões do petróleo. Bom, nesse meio de tempo na Europa,
Zelensky está recebendo dinheiro para poder seguir no seu conflito com a Rússia, dos Estados Unidos e do Reino Unido, respectivamente de Joe Biden e de Boris Johnson, com quem Bolsonaro tinha conversado, foi uma das pessoas com quem o Bolsonaro conversou no ano passado. Guarda aí, segura, hein? Guarda. Vai montando o quebra-cabeça aí. Estou dando as peças para você montar. Bom, o Biden começa a levantar sanções que ele tinha colocado de produtos agrícolas russos nos Estados Unidos. Boris Johnson, que era um dos financiadores do Zelensky no conflito contra a Rússia, cai. Zelensky pede para falar com o Bolsonaro. Zelensky pede para falar com o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro que pediu para falar com o Zelensky. Nesse meio de tempo, Mário Draghi, presta atenção, Mário Draghi, outro com quem o Bolsonaro conversou ano passado, pede para sair da chefia da Itália. Vai vendo. Enquanto tudo isso acontece, Carlos França vai até a preparação, né, da reunião do G20 que acontece em outubro e começa a alinhar com a Rússia o fornecimento de diesel mais barato aonde a Petrobras compra diesel hoje. Isso, se o preço do combustível do diesel que vai chegar aqui da Rússia bem mais barato do que o preço do diesel praticado hoje, prejudica quem? Continua prejudicando quem? Os barões do petróleo, que provavelmente tem parte dos fundos de investimento americano que está forçando o preço do combustível, sobretudo do petróleo, para cima. Vai vendo. Aí agora, hoje, sai que o Carlos França está negociando com a Rússia o pagamento desse diesel utilizando o MIR, que é o equivalente ao SWIFT russo, que permitirá ao Brasil pagar esse diesel não em dólar, mas em real ou em rubro. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Vocês estão percebendo quem é que está dando as cartas desde o ano passado? Eu montei a linha aqui. Eu não vou falar para vocês. Eu dei todas as peças de um ano, fiz uma linha do tempo aqui, de um ano até o dia de hoje, para vocês entenderem quem é que está dando as cartas nesse novo cenário geopolítico que está sendo criado. Então, tirem as conclusões de vocês. Eu só vou dizer boa noite.